e é com muito gosto que estamos aqui mais uma vez em paz e com saúde. E o mês de setembro tem-se vindo a desenrolar quase sem darmos por isso. Já estamos praticamente no final do mês e a paisagem de facto vai ficando cada vez mais amarela, mais dourada, anunciando de facto um tempo diferente. O mês de setembro é assinalado, digamos, de alguma forma na comunidade mundial como um mês da prevenção contra o suicídio. E fundamentalmente teve um dia, o dia 8, que de algum modo engloba todo o mês de setembro, na tentativa de nos debruçarmos sobre um problema mundial e tentar de alguma forma atenuá-lo. E porquê é que se escolheu setembro e o dia 8 para que esta iniciativa se fosse tornando de nível mundial? Aconteceu por causa de um carrito amarelo. Este é um carro da Ford, um Mustang, um carro muito antigo, que era propriedade de um jovem americano que comprou o carro e a pouco foi o restaurando à sua maneira e acabou por pintá-lo de amarelo. Então o carro, digamos que era a menina dos olhos dele. Ele era conhecido então pelo jovem do carro amarelo. E quando ele já tinha 17 anos, aconteceu qualquer coisa de inusitado, porque ele era um jovem cheio de vida, que passeava o seu carrinho com muito orgulho, e de um momento para o outro, o jovem Mike, no dia 8 de setembro, os pais foram encontrá-lo sem vida dentro do carrinho amarelo, deixando um bilhete em que pedia desculpa aos pais que os amava muito, mas que tinha decidido por aquela situação. Claro que os pais ficaram realmente em choque, não é? E decidiram tirar de alguma forma daquele acontecimento porque o filho passou, alguma coisa que pudesse ajudar outros jovens ou outras pessoas, enfim, que estivessem a passar pela mesma situação que o seu filho falou, sem que nunca tivesse abordado o assunto com os pais, com amigos, enfim. Então o que é que eles decidiram? Decidiram que no dia do funeral haviam de distribuir em cestinhos vários cartões com mensagens em que pediam às pessoas para, se alguma vez tivessem a triste ideia de tomar a decisão que o seu filho tomou, podiam pedir ajuda, conversar com alguém, tendo, como vemos aqui, frente e verso dos cartões que foram distribuídos nessa altura, números de contacto, e esses cartões vinham de alguma forma em homenagem ao carro amarelo, vinham com um lacinho amarelo. Daí a fita amarela ser neste momento símbolo de alguma coisa que pretendemos avaliar, bem como estendendo-se depois a outros símbolos, como o da solidariedade, da amizade, da esperança num bem maior, enfim. De qualquer maneira, foi criado o movimento Ribbons in a Lifeline. E nos últimos 25 anos, como dizem as estatísticas, já foram distribuídos 20 milhões de cartões e presume-se que tenham sido salvas 114 mil vidas, o que é de facto animador.
Ora bem, mas perante esta situação da criação deste dia, assinalado depois durante todo o mês de setembro, põe-se a questão, todo este movimento, porquê? Porquê é que não ficou assim? E a questão vai pô-la o nosso amigo macaco velho, mas apesar de ser velho ainda tem cabelo. Então, o nosso amigo macaco velho está muito intrigado com esta conversa que se tem estado aqui a passar. E então põe a pergunta: mas a vida será importante assim tanto, de modo a mobilizar tanta gente? Qual é que será o seu objetivo? E aqui no centro é isso que nós vamos ver agora, qual é que é o objetivo da vida e porque é que a decisão que o jovem tomou não seria das mais felizes, não, para não dizermos muito infeliz. Então, será a vida importante? Isso aí depende do ponto de vista de cada um. Para uns pode ser importante, para outros não tanto, não é? Estamos num mundo livre. Então, vamos lá ver. Eu disse que depende, e depende. Aqui o tio Patinhas, para ele, a vida só tem um sentido, que é o materialismo. O tio Patinhas vive para os bens terrenos, não é? Para as suas coisas. Ele é o símbolo do materialista puro. Não existe mais nada para além do ouro, das coisas que brilham, enfim. E para os materialistas, poderemos dizer que a vida começa no berço e acaba na morte. Pronto, então nesse caso não fará muita diferença, mais aqui ou mais ali, o espaço que uma vida terá, uma vez que a morte vai acabar, se calhar para muita gente, lá na sua ótica, a ótica de Patinhas, tudo acabará no dia em que a vida cessar e o resto fica para debaixo do tapete. Mas esta é a ideia dos materialistas. Nesse caso, pode, sim senhora, ser um modo de fugir às agruras da vida e quem as não tem. Pronto. Por isso, o assunto dos materialistas está resolvido. Depois, temos ainda dentro do nosso mundo, daqueles com quem convivemos diariamente, os espiritualistas. Os espiritualistas são aquelas pessoas que acreditam que existe mais alguma coisa na vida para além da matéria física, que existe uma potência maior que nos governa, que nos transcende, que a vida se prolonga para lá da vida, que faz todo o sentido pedirmos a Deus pelas almas daqueles que partiram, e para isso se fazem, como vemos nesta pintura, que é de um pintor ligado às Caldas das Rainhas, da Malhoa, se cumprem promessas que são verdadeiros cilícios à vida na tentativa de algum modo, atrair a ajuda de Deus, mas ficamos por aí, porque quando uma desgraça, entre aspas, acontece, olha, tenha paciência, não é? Deus o ajuda, pancadinha nas costas, e pronto. E cada um vai ficar fechado dentro dos seus problemas, dentro das suas paredes, com aquilo que lhe está a acontecer e para a qual não tem resposta. Um dia destes, fui ali à zona do Hospital Termal. E depois, portanto, há pouco contar isto, mas agora surgiu.
entrei no túnel do Termal, quem conhece o Hospital das Caldas, fui até à Capela de Nossa Senhora do Popolo, que estava aberta, mas não entrei porque estava a decorrer uma cerimónia. Fiquei cá fora e depois, quando vinha a sair, encontrei uma senhora que já frequentou aqui o centro muito tempo e que andou aqui nos cursos e tal. E ela disse-me: Dona Amélia, sabe, agora venho aqui todos os dias e sinto-me aqui tão bem. Será? Ela também é chata, que sei lá. Será que aquilo que eu aprendi consigo tem justificação para o que se está a passar agora, de eu me sentir aqui tão bem? E eu disse: olha, sinceramente não sei, mas eu sei, mas tenho a solução. Quando acabar a missa que vai assistir, pergunta ao Sr. Padre que está a celebrar, pode ser que ele lhe diga isso. Então, não é? Pronto. Então vamos lá ver, a pessoa vai onde se sente bem e não temos mais nada a comentar, só que esta pergunta era sem pés nem cabeça, não é? Pronto. Acontece que cada um de nós tem o seu trajeto e sente-se bem onde estiver, e aqui não é o salva-pátrias, é mais um espaço onde nós aprendemos a defender-nos de alguma forma das situações desagradáveis da vida, ou agradáveis. Bom, então isto para dizer que para os espiritualistas, apesar de tudo, muita coisa fica por explicar, não é? Quando chega a uma certa altura, é o fechar e esperar que as coisas passem, sem haver a tal explicação que ela estava à espera que eu lhe dissesse ali. Então, há coisas, como disse, que ficam sem explicação. Como é que será? Como é que será verdadeiramente a vida para lá da vida? Como é que aqueles que partiram se manifestam no centro espírita? O que é que eles nos dizem? Que notícias é que nos dão? Porque é que, diz aqui a nossa menina, existem desigualdades sociais a torto e direito, para as quais nenhuma doutrina dá resposta? Olha, é a vida, é a vontade de Deus, e ficamos por aí. E não é. Pergunta também a pequena: porque é que existem, por exemplo, mortes prematuras, doenças incuráveis? Não estava a pôr aqui uma lista imensa. Porquê? E encontramos aqui no centro, no decorrer do tempo que passamos aqui, resposta para todas estas questões. Ou seja, apesar de sermos espiritualistas, temos ainda a benesse de avançar um pouco mais além com as perguntas que estão na boca desta criança e que fora do centro espírita, cala-te boca, não digas mais nada para não criares mais confusão, não é? E não respondem. Um dos motivos que meu pai deixou de ir à missa era porque ninguém o deixava falar. E como ninguém o deixava falar, também não valia a pena lá ir. Bom, era a opinião dele. Então, onde é que nós vamos encontrar resposta para todas estas questões e que nos irão fortificar, dando-nos mais algumas caminhonetas de botão para a nossa alma, para encontrarmos a resposta às dificuldades da vida? É exatamente no centro espírita, no espiritismo, nas 5 obras lançadas por Allan Kardec, com o lançamento do Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857 e depois as outras obras que se seguiram. Com o aparecimento do espiritismo no mundo, aquela menina poderá então fazer as perguntas que quiser, porque elas têm uma resposta lógica dada pelos espíritos a Allan Kardec durante o tempo em que compilou a doutrina espírita. Assim sendo, o mundo não é exatamente uma carneirada. Somos seres inteligentes,
neste momento, dentro de um corpo físico, de um momento para o outro, fora do corpo físico, em encarnações sucessivas e com um destino, que é a perfeição. Por isso, aquilo que nós precisamos verdadeiramente de saber, para entendermos porque é que estamos na vida e para que é que ela serve, para responder lá ao tal macaquinho sabedor, será estas 3 questões. Quem é que nós somos? Somos seres criados por Deus, dotados de livre-arbítrio e consciência, e que estamos no mundo para progredir através de existências contínuas. Uma parte da nossa vida dentro de um corpo físico, outra no mundo espiritual, existências sobre existências. Dentro da vida física, vamos aprendendo com as nossas próprias dificuldades e a sanar os erros que tenhamos cometido. No mundo espiritual, aprendendo com os espíritos evoluídos que nos irão fazer perceber o motivo porque estamos ali preparando-nos para uma nova encarnação. Então, e de mundo em mundo, iremos completar o nosso aprendizado. Consequentemente, de onde é que viemos? Viemos de mundos mais atrasados do que a Terra, onde éramos gente com menos conhecimento, apalpando de alguma forma aquilo que nos convém ou não. E através do erro e acerto, conseguimos chegar a um mundo de expiação e provas. Neste mundo, em que estamos a expiar, ou seja, a pagar, como se diz na gíria do povo, a repor erros que tínhamos cometido em vidas precedentes e também a aprender através das provas que pedimos a Deus para passarmos e ver até que ponto somos capazes de nos deslindar delas e avançar então na senda da evolução. E assim iremos chegar a mundos mais felizes do que a Terra, onde o sofrimento já praticamente não existe, chegando finalmente ao estado de espíritos puros. E se eu quiser ficar sempre aqui neste chove que não molha, neste mundo, não é possível. Porque Deus criou-nos para a perfeição e acontece muitas vezes que há espíritos que estão no mundo espiritual e eles dizem-no com alguma frequência. Quando nós lhe dizemos, olha, um dia vai voltar à Terra, qualquer dia vai vir um novo corpo, vai aprender, vai até encontrar provavelmente lugares onde já viveu noutras vidas, mas eu é que não quero nem pensar nisso. A verdade é que a encarnação é obrigatória. E se o espírito não a aceitar de livre vontade e de algum modo colaborar no seu plano de existência, acaba por ser, obrigado a vir a nova encarnação à Terra ou outro mundo, e diz então que são reencarnações compulsivas. São feitas automaticamente porque Deus espera até certo ponto, mas depois tem mesmo que avançar para uma nova existência, para não atrasar todo o esquema. Então podemos dizer que vida, existência dentro do corpo físico, espaço no mundo espiritual, existência no corpo físico, espaço no mundo espiritual. Podemos dizer que cada uma das nossas existências é como uma carruagem de comboio. E que, a pouco e pouco, vamos ligando mais carruagens à máquina, que é o nosso espírito, até que um dia havemos de chegar à nossa estação final, em que não precisamos, então, de apanhar mais nenhum comboizinho. E o que é que acontece quando a vida acaba, a existência, e chegamos ao mundo espiritual? Eu trago aqui uma figura mental, que
tirei do Dr. Raul Teixeira, que achei encantador e muito perceptível, em que ele diz que quando a nossa vida acaba pelos trâmites normais da existência, não é? O corpo físico vai-se debilitando, a idade vai chegando, está a ouvir ao Lucas, isso também é para si, e tal, chegamos a um ponto em que a existência vai mesmo acabar de uma forma natural. Os carris vão certinhos, a gente lá foi andando, mas nunca descarrilou. Então temos direito a uma paragem numa garde de estação, não é? Bom, a verdade, porém, é que todos nós sabemos, agora já não viajamos assim muito de comboio, mas quando se fazia aquelas longas viagens de comboio da máquina a carvão, chegávamos à estação todos mascarados, belos tempos. O que é que acontecia? Havia sempre alguém à nossa espera, não era? Era aquele frenesi de quem estava lá na gara. E, contou o Dr. Raul Teixeira, eu acredito que quando alguém desencarna em condições normais, o que já é um alento, não é? O grupo de pessoas que mais bem lhe quiseram na Terra são como que avisadas de que aquela pessoa vai chegar à tal gara imaginária e estão lá à espera deles. Por isso é que, divulgando a doutrina, se diz que quando desencarnamos vamos encontrar familiares de quem que já não vemos há muito tempo. Mas eu não percebia bem como é que isso se dava e aprendi com ele assim de uma forma fantástica. É que eles são de alguma forma avisados. Então, à nossa espera, na tal gara imaginária. Bom, é evidente que depois o processo se arrasta e as pessoas se dividem, como aqui, depois vão ficar ali o resto do tempo aos abraços na gara, como é bom de perceber. Cada um seguirá depois o caminho que de algum modo corresponde à vida que levou enquanto existência física. Mas esta ideia da gara é estupenda. E agora nós já estamos assim a imaginar, quem é que lá estará à minha espera na dita gara? E cada um põe o caso em si. Bom, isto é um miminho dos espíritos, não é? Mas isso implica o quê? A tal trajetória linear, porque senão o comboio descarrila e a nossa carruagem não chega lá, cai no abismo, certo? Estamos dentro da mesma sequência de pensamento. Bom, poderemos então dizer que as nossas existências se ligam como se estão ligadas as carruagens do tal comboizinho ou como estão ligados os elos de uma corrente. Cada viagem liga mais à frente a outra existência, missão cumprida. Há quem tenha um comboio já muito extenso, há quem tenha um ainda com poucas carruagens, há quem evolua mais numa só existência, há quem leve muito tempo, então vai ter muitas carruagens do comboio, não acaba nunca. Bom, então, e se a situação da fita amarela acontecer? Descarrilhou o comboio. Não é? Então já não vai até à gara. E aí a situação é bem diversa, porque, voltando à explicação da corrente, quebrou-se. E ao quebrar-se a corrente, perdeu-se toda a segurança que ela já vinha dando para trás, deixou de prestar para nada. E aquele que envereda por essa situação de fita amarela, vai se sentir perdido. Descarrilou a sua carruagem. Muito dificilmente irá encontrar aqueles que desejava mais encontrar no lado espiritual da vida. Não sei se eu me estou a fazer entender, mas acredito que sim.
Pronto, houve ali um corte que tirou toda a segurança ao comboio e toda a segurança à corrente, porque atrapalhámos aqui, de facto, a nossa sequência, a nossa linha, os nossos carris, e vai ser muito mais difícil de recuperar. Mas isso também acontece com uma corrente que nós queiramos depois restaurar, não é? Vai ser difícil porque ficam sempre marcas, e no espírito também. Ele vai ficar sempre, a pessoa vai sempre ficar com marcas daquilo que lhe aconteceu, mas isso não é só em todos os acidentes, não é? De uma forma mais lata, mas para percebermos isto. Haverá muita coisa a reparar, a esquecer, a ponderar, de modo que consigamos depois avançar. Mas não é impossível. Pronto, houve ali um desaire. E agora, a pequena vai fazer outra pergunta. E Deus deixa, se isto é assim tão constrangedor, será que Deus deixa? Deixa. Deixa. Eu disse ali há bocadinho que quando nós somos criados simples e ignorantes, temos livre-arbítrio. Ou seja, somos senhores da nossa vida, para o bem e para o mal. Fazemos, senhores é uma maneira é uma força de expressão. Podemos agir bem ou mal, embora seja uma agressão ao nosso corpo, evidentemente. Agora, então como é que se deve agir numa situação destas? Como vimos ali há bocado, o jovem lá do carrinho amarelo nunca falou com ninguém, nunca partilhou a sua dor. Ele devia ter uma dor imensa, imensa, incompreensível mesmo para aqueles que nunca passaram por ela, como é evidente, e da qual nos apercebemos muitas vezes, posso dizer, aqui no centro, em contacto com pessoas que passaram por tal situação. Ora bem, uma das técnicas e uma das opções será sempre falarmos com alguém pela dificuldade porque estamos a atravessar, porque não é uma situação normal, note-se. Ora bem, e aqui cabe uma história que Divaldo Franco conta, que um dia foi ao atendimento lá no centro que ele fundou, lá no Brasil, uma senhora que teve ali a atazanar-lhe a paciência: eu vou acabar com a minha vida, olha lá, olha o comboio, olha a corrente. Mas a senhora insistia: escusa, está com isso porque eu estou decidida, portanto só lhe venho dizer que vou fazer isto. Bom, e quando o Divaldo já tinha emprego todas as situações que ele tinha arranjado de alguma forma para a dissuadir, apareceu a doce figura de Joana de Ângelis, sempre com aquela paciência incrível que ela tem, e perguntou-lhe: o que é que se passa aqui? E o Divaldo disse: eu não sou capaz, eu canso-me, mas a senhora não verga aos meus conselhos. E então a Joana perguntou-lhe: escuta uma coisa, e Deus deixa? Deixa. Tu já fizeste a tua parte, não foi? O resto vamos deixar nas mãos de Deus. Então termos também esta ideia de que se nós fizermos a nossa parte, e eu acredito que Divaldo a tenha feito dentro de tudo aquilo que ele é capaz, o resto, meu amor, fica nas mãos de Deus. Bom, então, virando agora aqui um bocadinho, já chega de tragédia, eu deixei esse slide em branco para... Vocês já viram o que é que se está a passar neste mundo? Eu não arranjei nenhuma imagem capaz de enfiar aqui.
Não arranjei. Não há. Tudo aquilo que pudéssemos pôr aqui nesta projeção não fazia sentido. Não abarcava aquilo que se está a passar no mundo. Seria sempre insuficiente. Portanto, parece-me que cada um de nós terá na sua mente neste momento aquilo que mais o constrange ver no mundo em que se movimenta. Não há, é inédito, não há imagens. Aquilo que se nos oferece a todos e que é global é esta imagem. Esta sim. Esta engloba tudo. Aquilo que a sociedade nos pode oferecer neste momento. Então, temos que perceber que é neste mundo que temos que nos movimentar. E para isso, em que pouco mais há para oferecer além da solidariedade, encontrei em Leon Denis uma outra mensagem que talvez nos possa dizer alguma coisa. E que se encontra na obra O Porquê da Vida. Neste momento a humanidade é como passarinhos. O que é que eles fazem num dia de inverno? Quando a neve cobre os campos e as árvores estão desfolhadas, encostam-se uns aos outros para se protegerem. Neste momento a humanidade, a coisa mais certa que tem a fazer é encostarem-se uns aos outros, encostarmos-nos uns aos outros, de modo a sentir ainda um pouco de calor que a vida tem para nos oferecer. Belíssima esta imagem dos pobres dos passarinhos, que nos dão uma imagem de solidariedade, de esperança e de simplicidade. Então, voltamos ao nosso Setembro Amarelo, que era realmente o tema desta nossa abordagem. Ora, vejamos. Apesar de tudo, neste mês de setembro, em que somos alertados para as dificuldades, porque estamos a passar de uma forma mais acentuada, ainda podemos perguntar em que é que podemos ajudar. Tal como a tragédia do Carrinho Amarelo pôde, de algum modo, abanar com a sociedade do mundo, transformando-se num movimento imenso e que tem salvo muitas vidas, pelo que vimos ali atrás. Bem, e a gente pergunta, mas como? Em que é que eu posso ajudar? Não tenho conhecimento assim, ou tenho, sei lá, mas qual será a maneira mais simples, mais rudimentar, que ao fim e ao cabo são as melhores, não é? De ajudar a mudar um pouquinho a maneira de enfrentar a vida de pessoas que estão a passar por dificuldade. Não vou falar nisso. Pronto, vamos ver. Olhem, sabem como é que eu acho que nós podemos ajudar? Esta aqui é a minha opinião pessoal. Na sociedade, nos meios mais simples, no convívio com outras pessoas, nos ambientes sociais mais pequenos, em que as pessoas se conhecem, conversam umas com as outras, sabem a vida de todos, não quer dizer que se deem assim muito bem, mas sabem a vida de todos e quando acontece alguma coisa, cai ali o auxílio, preocupam-se. E acontece comigo uma coisa que eu
de algum modo é interessante e ajuda a perceber. Nós temos uma casa pequena na minha aldeia e vamos lá todos os meses, é na Beira Baixa. Então, lá na Beira, o senhor que andou lá, o operário, que andou a restaurar a casa, ficou sempre nosso amigo. E todas as vezes que nós lá vamos, se eu lá não tenho cervejas, levo-as. E depois telefono-lhe e digo-lhe para ele lá ir. Ele é a coisa mais simples que imaginar se possa. E ali naquele lugar as pessoas ainda vivem, como eu disse, em comunidade, alegram-se com o bem que acontece aos outros, entristecem-se com alguma dificuldade que aconteça naquele meio. E isso ajuda mentalmente a criar uma energia positiva no lugar. Ora, vejam. Aqui está. Olha que alegria. É dia de festa, não é? E então, esta gente, no dia da festa, vem a banda, toca toda a manhã de rua em rua e para aqui ou ali. Estão contentes. Estão a partilhar um dia solene na sua terra. Ora bem, é este. Este indivíduo, isto tirei do Facebook, está em dezenas de fotografias, porque ele vai sempre, como se costuma dizer, atrás da banda. Bom, foi desta alma que eu aprendi o quanto esta ideia que passamos aqui hoje pode ser importante e tratada de uma forma muito básica. Aqui há tempo ele foi lá à casa e eu pergunto-lhe, telefone, depois ele vai lá. E depois ele disse, eu posso não sair do portão para fora, como aconteceu desta vez, mas se ele lá não for, não é passeio. Bom, então, eu disse, então, como é que vai a vida? Olhe, tenho uma coisa para lhe contar. Então diga, matou-se cá um homem. Ai, calma, porque o homem não era de cá. E eu digo assim, sim senhora, de algum modo aliviava o facto do homem não sair de lá. Nunca me diz, cá na nossa terra, lá na simplicidade dele, não acontecem coisas destas. Olhem que maravilha. Protegem-se uns aos outros. Depois já me teve a explicar e tal, mas calma, porque o homem não era de cá. Ora, se nós protegêssemos de alguma maneira mentalmente o nosso bairro, a nossa rua, a nossa cidade, havia de haver este mesmo encantamento. Pronto, era esta a historinha que eu trazia para vos contar e como de coisas simples podemos aprender com gente simples que se preocupa. Era a novidade, mas não era para eu ficar triste, porque o homem nem era de lá. Pronto, eles pertencem a outro padrão da existência. E para finalizar, eu trago-vos uma outra imagem, também da minha vida pessoal, que me parece que resume tudo quanto dissemos até aqui no que diz respeito ao ser humano. Reparem, temos a natureza e temos três pessoas distintas, tanto em corpo físico como em intelectualidade e projetos para a sua existência, bem distintos uns dos outros. No entanto, eles têm o olhar posto num ideal comum, num objetivo, que é a felicidade, que é o cumprimento da sua existência na Terra. E cada um tinha objetivos muito diferentes. E todos eles cumpriram até ao fim
das suas vidas o melhor que puderam. Então, vamos lá dizer quem é esta gente. Este aqui, o rato não vai lá. Este aqui do bigode é o Zé do Moinho. Isto é numa das nossas vindimas lá na aldeia. Este é o Zé do Moinho, do bigode. Este rapaz tinha trissomia 21, pronto, vivia com a mãe, mas o meu pai convidava-o sempre para ir à vindima. E lá ia, toda a gente o conhecia, toda a gente o acarinhava, toda a gente lhe dava tabaco, enfim. Dizia ao meu pai que lá na vindima ele dava mais prejuízo do que ganho, porque achava uma parreira que tinha lá umas uvas que ele achava que eram boas para levar para casa e, de algum modo, elegia um buraco numa parede. Quando chegava ao pé daquela parreira que tinha aquelas uvas que eram boas que ele achava que eram boas para levar para casa para a mãe, largava-se a sequência da vindima, metia as uvas no balde e ia lá pô-las no tal buraco da parede, cada vez ficava mais longe, como é evidente. Depois lá vinha, trazia outra vez o balde. Daí a bocado desaparecia. Já tinha outra vez ir pôr outras quantas uvas que ele achou que eram boas para levar para casa e depois à tarde ia carregado de uvas para casa. Era uma alma boa, todos o conhecíamos como tal e sempre o acarinhámos até ao fim. Este senhor do meio era o Joaquim Lagarto. Este homem teve uma vida dura. Já depois do meu pai falecer, ele um dia veio ter comigo e disse: "Oh, Dona Amélia, o seu pai sempre me deu aquelas gestas que estão ali ao cimo daquela tapada, que eu levava para casa para durante o inverno acender o lume. Mas agora custa-me lá, agora nem sei de quem é a terra, e custa-me lá ir mexer nas gestas sem saber quem é o herdeiro. Elas são suas?" "Não, não são minhas. Mas vá lá apanhar as gestas, que com certeza quem for o meu irmão for o dono das gestas, até agradece que aquilo é mato." Perguntei ao meu irmão mais novo e ele disse: "Sim, é verdade, o pai lhe dava sempre as gestas." Por aqui já vemos as dificuldades porque esta pessoa passava. E depois o meu pai, que passou uma vida difícil, como nós vemos até aqui, mas que lá caminhou até ao fim da existência, acabando depois por perder a visão. Isto para dizer o quê? Esta historinha é que estas três almas, e para terminar, já chegaram a tal lugar. A vida deles já terminou, mas de certeza que tinham lá muita gente à espera deles. E então os votos que eu faço para todos nós que estamos aqui é que um dia possamos atracar o nosso comboizinho à agarra da espiritualidade com segurança e alegria. Muito obrigada.